Já se sentiu intrigado com os relatos bíblicos que parecem desafiar as leis da natureza e da compreensão humana, revelando verdades profundas sobre nossa espiritualidade inerente? Uma figura se destaca nesse cenário: Enoque. Imagine um indivíduo que, meio imerso em um contexto de crescente corrupção, estabeleceu uma ligação tão profunda com o divino, a ponto de ser trasladado ao céu sem experimentar a morte. Essa história transcende um mero relato histórico. É um convite à introspecção, um chamado para avaliarmos nossa própria busca pela presença de Deus e a intensidade de nossa fé. A narrativa de Enoque ressoa através dos tempos como um símbolo de esperança, confirmando a possibilidade de levarmos nossa existência para além das restrições terrenas, através da comunhão com o Criador. Em um mundo frequentemente marcado pela busca incessante por significado e um propósito claro, a vida de Enoque oferece um roteiro para uma jornada espiritual genuína e transformadora. Prepare-se para desvendar os fundamentos da fé inabalável que guiava esse homem, explorando as profundezas de sua caminhada com Deus e identificando os princípios aplicáveis em nossa própria trajetória de fé. Nossa imersão na história de Enoque nos levará além da superfície da narrativa bíblica, adentrando os textos apócrifos que oferecem insights valiosos sobre suas visões e profecias. Essa exploração nos permitirá compreender a cosmovisão da época, o confronto entre o bem e o mal, e a expectativa messiânica que alimentava os corações dos justos. Mais do que um mero exercício de análise histórica, essa jornada representa uma oportunidade de introspecção, permitindo-nos refletir sobre nossos valores, crenças e o impacto que desejamos gerar no mundo. A experiência de vida de Enoque não é um conto distante e desprovido de relevância. Ela age como um espelho, refletindo nossas próprias aspirações espirituais mais profundas. Em algum momento, todos nós ansiamos por uma conexão mais forte com o divino. Buscamos um propósito que transcenda o cotidiano e almejamos superar as limitações da existência terrena. A história de Enoque nos assegura que essa busca não é vã, que a intimidade com Deus é um objetivo alcançável e que a recompensa reservada àqueles que se dedicam a esse caminho é infinitamente maior do que podemos imaginar. Esteja pronto para uma transformação em sua perspectiva sobre a fé, a espiritualidade e o potencial inerente ao ser humano. Ao desvendarmos os mistérios da vida de Enoque, você descobrirá que a chave para uma existência plena e significativa reside em cultivar uma relação íntima e constante com o Criador, vivendo em harmonia com seus princípios e irradiando sua luz para o mundo ao seu redor. A aventura está apenas começando, e as recompensas prometem ser eternas e inesgotáveis. Após vislumbrarmos a possibilidade de uma jornada espiritual tão profunda quanto a de Enoque, surge a necessidade de contextualizar sua história dentro do panorama mais amplo da espiritualidade humana e das Escrituras. Muitas vezes, a busca por significado e transcendência se depara com obstáculos como a superficialidade das práticas religiosas, a complexidade das doutrinas e a descrença, generalizada em um mundo cético. A história de Enoque oferece um contraponto a essa realidade, apresentando um modelo de fé autêntica e relacionamento direto com o divino, que pode ser acessível a todos, independentemente de sua formação religiosa ou nível de conhecimento bíblico. Um dos principais desafios na compreensão da história de Enoque reside na brevidade de sua menção no livro de Gênesis. Apenas alguns versículos são dedicados a descrever sua vida, o que pode levar a interpretações superficiais e a uma falta de apreciação da profundidade de seu significado. Além disso, a existência de textos apócrifos, como o livro de Enoque, embora ricos em detalhes e visões, gera debate sobre sua autenticidade e relevância para a fé cristã. Portanto, é crucial abordar a história de Enoque com um olhar crítico e contextualizado, buscando informações em fontes confiáveis e equilibrando a interpretação bíblica
com a análise histórica e cultural. Para compreendermos a relevância da história de Enoque, é fundamental reconhecer a sede espiritual que permeia a sociedade contemporânea. Em um mundo cada vez mais secularizado e materialista, muitas pessoas se sentem vazias e desorientadas, buscando respostas para questões existenciais profundas. A história de Enoque oferece uma alternativa a essa busca superficial, apresentando um caminho de conexão genuína com o divino que pode trazer sentido, propósito e paz interior. Imagine, por exemplo, uma linha do tempo visual que mostre a linhagem de Enoque, destacando os eventos-chave de sua vida e as influências culturais de sua época. Essa representação visual poderia ajudar a contextualizar sua história e torná-la mais acessível ao público. A história de Enoque também aborda a necessidade de integridade e retidão em um mundo corrompido. Em um contexto de crescente relativismo moral e desrespeito aos valores éticos, o exemplo de Enoque nos desafia a viver de acordo com os princípios divinos, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. Sua vida nos lembra que a verdadeira espiritualidade não se limita a rituais e dogmas, mas se manifesta em ações concretas de justiça, compaixão e amor ao próximo. A história de Enoque, portanto, não é apenas uma curiosidade bíblica, mas um guia prático para uma vida espiritual autêntica e transformadora, que pode nos ajudar a superar os desafios da modernidade e a encontrar um propósito maior em nossa existência. A jornada de Enoque te inspirou? Mergulhe fundo. Inscreva-se para mais descobertas e compartilhe suas ideias nos comentários. Sua voz ilumina nossa comunidade. Juntos, exploramos os segredos da fé. Sua participação faz toda a diferença. Vamos aprender e crescer juntos. Para realmente internalizar a mensagem da história de Enoque e aplicá-la em nossa jornada espiritual, precisamos definir objetivos claros e passos práticos. O primeiro objetivo é cultivar uma mentalidade de busca contínua pela presença de Deus em todas as áreas de nossa vida. Isso significa ir além das práticas religiosas formais e buscar um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. Podemos começar reservando um tempo diário para a oração e a leitura da Bíblia, buscando a orientação do Espírito Santo em cada decisão e aprendendo a discernir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. O segundo objetivo é desenvolver uma consciência crescente da importância da retidão e da integridade em nossas vidas. Isso implica em examinar nossos valores e princípios, identificando áreas onde podemos estar comprometendo nossa fé e buscando a transformação por meio do poder do Espírito Santo. Podemos começar praticando a honestidade em todas as nossas relações, evitando a fofoca e a calúnia, e buscando a justiça em todas as nossas ações. Lembre-se, a retidão não é perfeição, mas sim uma direção constante em direção a Deus. O terceiro objetivo é abraçar a esperança do arrebatamento e da vida eterna na presença de Deus. A história de Enoque nos lembra que a morte não é o fim, mas sim uma transição para uma realidade superior. Podemos cultivar essa esperança meditando sobre as promessas de Deus em relação à vida eterna, buscando a comunhão com outros crentes que compartilham essa esperança e vivendo de forma a honrar a Deus em tudo o que fazemos. Visualize, por exemplo, uma pessoa enfrentando uma situação difícil no trabalho, como a pressão para comprometer seus valores éticos. Ao se lembrar do exemplo de Enoque, essa pessoa pode encontrar a força para resistir à tentação e tomar uma decisão que honre a Deus, mesmo que isso signifique enfrentar consequências negativas. Além desses objetivos, é importante lembrar que a história de Enoque não é um fim em si mesma, mas sim um ponto de partida para uma jornada espiritual mais profunda. Podemos continuar aprendendo e crescendo em nossa fé, explorando outros personagens bíblicos que demonstraram uma intimidade especial com Deus, estudando as doutrinas da fé cristã e buscando a orientação de líderes espirituais experientes.
O mais importante é manter um coração aberto e receptivo à voz de Deus, permitindo que Ele nos transforme à sua imagem e nos capacite a viver uma vida que o glorifique. Ao seguir esses passos práticos, podemos nos aproximar cada vez mais do ideal de caminhar com Deus, como Enoque, e experimentar a plenitude da vida em sua presença. Diante de um mundo marcado por incertezas constantes, forte polarização e uma busca incessante por aprovação externa, a narrativa de Enoque ressurge com uma urgência inegável. A crescente crise de propósito e significado, somada ao aumento alarmante dos casos de ansiedade e depressão, expõe uma profunda carência por algo genuíno e duradouro, que transcenda as ofertas vazias do materialismo e do hedonismo. Nesse cenário, a trajetória de Enoque, um homem que encontrou contentamento e propósito em sua profunda ligação com o divino, apresenta um modelo alternativo e inspirador para a busca espiritual. A importância da história de Enoque se acentua ao observarmos a erosão da confiança nas instituições convencionais e a disseminação de informações conflitantes e polarizadas. Nesse ambiente de turbulência informacional, a busca por uma verdade sólida e um sistema de valores confiável se torna fundamental. A história de Enoque, alicerçada em princípios atemporais e em uma relação direta com o Criador, surge como um farol de esperança em meio à obscuridade da incerteza e da desorientação. O principal desafio que torna a compreensão da jornada de Enoque crucial neste momento é o abismo cada vez maior entre a procura por espiritualidade e a prática de uma fé autêntica e transformadora. Inúmeras pessoas se sentem atraídas por práticas espirituais superficiais e modismos passageiros, sem, contudo, experimentar uma verdadeira conexão com o divino ou uma transformação genuína em suas vidas. A história de Enoque nos desafia a ultrapassar a superficialidade da religiosidade e a buscar um relacionamento profundo e pessoal com Deus, que se manifeste em ações concretas de justiça, solidariedade e amor ao próximo. Imagine, por exemplo, a expansão de movimentos espirituais que priorizam o individualismo e o autodesenvolvimento, frequentemente negligenciando o compromisso com a comunidade e a busca por justiça social. O relato de Enoque nos recorda que a verdadeira espiritualidade não se restringe ao bem-estar pessoal, mas se estende ao cuidado com o próximo e à transformação do mundo ao nosso redor. A experiência de vida de Enoque nos encoraja a questionar nossas prioridades, a reavaliar nossos valores e a buscar um propósito superior em nossa existência. Em um mundo que nos bombardeia constantemente com mensagens de consumismo desenfreado, sucesso material e busca incessante por prazer, a história de Enoque nos lembra que a verdadeira felicidade e realização se encontram em um relacionamento íntimo com Deus e em uma vida dedicada ao serviço do próximo. Assim, compreender a história de Enoque não é meramente um exercício intelectual, mas uma necessidade existencial para todos aqueles que anseiam por uma vida com mais propósito e autenticidade em um mundo cada vez mais caótico e desorientador. Para desvendarmos a profundidade da história de Enoque e compreendermos sua relevância para a nossa jornada espiritual, é essencial estabelecermos alguns conceitos-chave que servem como alicerce para uma análise mais aprofundada. Primeiramente, é fundamental entendermos o conceito de andar com Deus, expressão central na narrativa de Enoque. Essa frase, aparentemente simples, representa uma comunhão constante e íntima com o Criador, uma busca contínua pela sua vontade e uma obediência inabalável aos seus mandamentos. Em segundo lugar, é crucial compreendermos o contexto histórico e cultural em que Enoque viveu. A sociedade da época, descrita em Gênesis como cada vez mais corrompida e violenta, contrastava fortemente com a retidão e a fé de Enoque. Compreender essa dicotomia nos ajuda a apreciar a singularidade da vida de Enoque e a importância de seu testemunho em meio a um mundo em declínio moral.
Você já parou para pensar como a sociedade atual, com seus desafios e complexidades, se assemelha à época de Enoque? Em terceiro lugar, é importante abordarmos a questão dos textos apócrifos, especialmente o livro de Enoque, com discernimento e cautela. Embora não faça parte do cânon bíblico tradicionalmente aceito, o livro de Enoque oferece insights valiosos sobre as crenças e expectativas do período intertestamentário, lançando luz sobre a cosmovisão da época e a compreensão da figura de Enoque. No entanto, é fundamental lembrar que o livro de Enoque não deve ser equiparado à autoridade das escrituras canônicas e que seu conteúdo deve ser interpretado à luz da revelação bíblica. Em quarto lugar, é essencial entendermos o conceito de arrebatamento, o evento misterioso que marcou o fim da vida terrena de Enoque. O arrebatamento de Enoque, descrito em Gênesis como uma transladação direta para a presença de Deus sem experimentar a morte, representa uma promessa de esperança e uma demonstração do poder divino. Esse evento singular nos lembra que a morte não é o fim, mas sim uma transição para uma realidade superior na presença do Criador. Para facilitar a compreensão desses conceitos, imagine um diagrama que represente a jornada espiritual de Enoque, desde seu nascimento até seu arrebatamento. Esse diagrama poderia destacar os principais eventos de sua vida, as influências culturais de sua época e os desafios que ele enfrentou em sua caminhada com Deus. Além disso, um gráfico comparativo entre os textos bíblicos e os apócrifos relacionados a Enoque poderia ajudar a esclarecer as diferenças e semelhanças entre as diferentes perspectivas sobre sua vida e seu legado. Ao estabelecermos esses alicerces conceituais, estaremos preparados para explorar a história de Enoque em profundidade e descobrir as lições valiosas que ela nos oferece para a nossa própria jornada espiritual. Após estabelecermos os fundamentos para compreendermos a história de Enoque, é crucial explorarmos as aplicações práticas desses conceitos em nossa vida cotidiana e identificarmos os desafios potenciais que podem surgir em nossa jornada espiritual. Um dos principais desafios é a dificuldade em manter uma comunhão constante com Deus em meio às distrações e exigências do mundo moderno. A rotina agitada, as pressões profissionais e os compromissos familiares podem nos afastar da presença de Deus e nos impedir de andar com Ele de forma consistente. Para superar esse obstáculo, é fundamental estabelecermos prioridades claras e reservarmos um tempo diário para a oração, a leitura da Bíblia e a reflexão. Podemos criar um santuário em nosso lar, um espaço dedicado à comunhão com Deus, onde possamos nos desconectar do mundo exterior e nos conectar com o divino. Além disso, podemos buscar a companhia de outros crentes que compartilham nosso desejo de andar com Deus, participando de grupos de estudo bíblico, cultos de oração e atividades de serviço à comunidade. Imagine, por exemplo, uma mãe que trabalha em tempo integral e tem filhos pequenos. Ela pode encontrar tempo para andar com Deus, ouvindo podcasts de ensinamentos bíblicos, enquanto dirige para o trabalho, ou aproveitando os momentos de silêncio durante o sono das crianças para orar e meditar nas Escrituras. Outro desafio potencial é a dificuldade em viver uma vida de retidão e integridade em um mundo corrompido. A tentação de comprometer nossos valores éticos e de ceder às pressões sociais pode ser forte, especialmente quando isso significa enfrentar consequências negativas. Para superarmos esse desafio, é fundamental cultivarmos uma consciência aguda da presença de Deus em nossas vidas e nos lembrarmos constantemente dos princípios que Ele nos ensina em Sua palavra. Podemos buscar a orientação do Espírito Santo em cada decisão, pedindo a Ele sabedoria e discernimento para discernir o certo do errado e para tomar decisões que honrem a Deus. Além disso, podemos nos inspirar no exemplo de Enoque, que
que se manteve fiel a Deus mesmo em meio a um mundo perverso. Podemos nos lembrar que a verdadeira felicidade e realização não se encontram no sucesso material ou no reconhecimento humano, mas sim na aprovação de Deus e na alegria de viver uma vida que o agrada. Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida cotidiana, podemos nos aproximar cada vez mais do ideal de caminhar com Deus, como Enoque, e experimentar a plenitude da vida em sua presença, superando os desafios e obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Para transcendermos a compreensão básica da história de Enoque, podemos adentrar em estratégias avançadas que visam aprofundar nossa jornada espiritual e integrar os princípios que nortearam sua vida em nosso dia a dia. Uma dessas estratégias reside na prática da oração contemplativa, uma modalidade de oração que busca a união profunda com Deus por meio do silêncio e da contemplação. Distintamente da oração intercessória, que se concentra em apresentar a Deus necessidades específicas, a oração contemplativa almeja simplesmente repousar na presença divina, abrindo nosso coração à sua graça e permitindo que Ele nos molde à sua imagem e semelhança. Outra estratégia avançada consiste no estudo minucioso das Escrituras, buscando compreender não apenas o significado literal dos textos, mas também suas implicações espirituais e práticas. Essa abordagem envolve a leitura atenta da Bíblia, a consulta a comentários bíblicos confiáveis e a participação em grupos de estudo que incentivem a reflexão e o debate construtivo. Um exemplo notável de alguém que aplicou essa estratégia em sua vida é o teólogo Dietrich Bonhoeffer, que, durante o regime nazista, aprofundou-se nas Escrituras e desenvolveu uma teologia da resistência, que o levou a se opor ativamente ao regime e a pagar com a própria vida por sua fé. Para Bonhoeffer, a fé não era apenas uma questão de crença pessoal, mas um chamado à ação em favor da justiça e da verdade. Ao adotarmos estratégias avançadas como a oração contemplativa e o estudo aprofundado das Escrituras, podemos nos aproximar cada vez mais do ideal de caminhar com Deus, como Enoque, e experimentar a plenitude da vida em sua presença, mesmo diante dos desafios e incertezas que permeiam o mundo moderno. Podemos nos tornar testemunhas vivas da transformação que a fé pode proporcionar, irradiando a luz de Cristo para aqueles que nos cercam e contribuindo para a edificação de um mundo mais justo, solidário e compassivo, refletindo o amor e a graça de Deus em cada ação e palavra. Para fortalecer a relevância da narrativa de Enoque e o impacto das estratégias avançadas que exploramos, podemos considerar estudos, informações e opiniões de especialistas que validam a importância da espiritualidade e da busca por uma conexão profunda com o divino. Pesquisas recentes no campo da psicologia positiva têm demonstrado que a prática da gratidão, da meditação e da conexão com algo maior do que nós mesmos estão intrinsecamente ligadas a níveis mais elevados de bem-estar, felicidade e capacidade de recuperação. Tais descobertas científicas refletem a mensagem essencial da história de Enoque, que encontrou completude e sentido em sua íntima comunhão com Deus. Além disso, investigações no campo da neurociência têm revelado que a prática da oração e da meditação pode gerar efeitos benéficos no cérebro, incluindo a diminuição do estresse, o aumento da capacidade de concentração e o fortalecimento das conexões neurais associadas à empatia e à compaixão. Tais resultados sugerem que a busca por uma relação com o divino não é meramente uma questão de crença, mas também pode ter um impacto positivo em nossa saúde mental e emocional. Um estudo publicado no Journal of Consulting and Clinical Psychology indicou que a prática regular de meditação transcendental estava associada a uma redução significativa dos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático em um grupo de veteranos de guerra. Para ilustrar as implicações práticas da compreensão da história de Enoque, podemos apresentar o caso de um homem chamado João,
que, após vivenciar uma série de reveses e desilusões em sua jornada profissional, sentiu-se perdido e desmotivado. Ao se deparar com a história de Enoque, João sentiu-se compelido a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver alinhado aos princípios que ele ensina em sua palavra. Ele começou a dedicar tempo diário à oração, a ler as Escrituras e a participar de um grupo de estudo bíblico em sua comunidade. Com o tempo, João começou a experimentar uma transformação em sua perspectiva de vida. Ele encontrou paz interior, coragem para superar seus fracassos e um renovado senso de propósito. João tornou-se uma personificação do poder da fé e da relevância de andar com Deus em todas as áreas de sua existência. A experiência de João é apenas uma ilustração de como a compreensão da história de Enoque pode ter um efeito concreto e transformador na vida das pessoas, capacitando-as a encontrar significado, propósito e esperança em meio aos desafios e incertezas do mundo contemporâneo, demonstrando que a busca pela espiritualidade e pelo divino pode conduzir a uma vida mais plena e gratificante. Alcançamos um ponto decisivo em nossa imersão na história de Enoque, um momento de solidificar o conhecimento adquirido e nos prepararmos para transpor as lições aprendidas para a nossa vivência. Antes de finalizarmos, é crucial abordarmos algumas indagações e dúvidas que podem ter emergido ao longo de nossa jornada. Uma questão comum é: como podemos ter a certeza de que estamos verdadeiramente andando com Deus? Afinal, de que forma podemos discernir a sua voz e seguir a sua vontade? Em meio ao turbilhão do mundo moderno, a resposta reside na prática constante da oração, na leitura atenta das Escrituras e na busca pela orientação do Espírito Santo. Assim como um amigo mantém contato regular com outro para preservar um relacionamento sólido, devemos buscar a comunhão com Deus por meio da oração, partilhando nossos pensamentos, sentimentos e inquietações com Ele. Ademais, devemos nos nutrir da Palavra de Deus, lendo a Bíblia diariamente e buscando compreender seus ensinamentos à luz da revelação divina. E, acima de tudo, devemos rogar a Deus que nos conduza por meio do Espírito Santo, que nos capacita a discernir a sua voz e a seguir a sua vontade em cada aspecto de nossa vida. É como aquele estudo que foi divulgado alguns anos atrás, demonstrando que indivíduos que oram com frequência relatam um nível de bem-estar emocional 25% superior daqueles que não o fazem. É um grande incentivo, não é verdade? Concluímos nossa imersão na fascinante história de Enoque, um homem que desafiou os padrões de sua época e trilhou um caminho de proximidade com Deus, culminando em sua ascensão ao céu, sem experimentar a morte. Ao longo de nossa exploração, desvendamos os enigmas de sua existência, compreendemos a profundidade de sua caminhada com o divino e identificamos os princípios que podemos transpor para nossa própria jornada de fé. Em síntese, aprendemos que andar com Deus implica em cultivar uma comunhão constante e íntima com o Criador, alinhando nossos pensamentos, palavras e atitudes com a sua vontade. Descobrimos que a retidão e a integridade são alicerces fundamentais para uma vivência espiritual autêntica, mesmo em um mundo permeado pela corrupção. E compreendemos que a esperança do arrebatamento e da vida eterna na presença de Deus nos impulsiona a viver de maneira a honrá-lo em cada ação. Qual é o principal ganho em tudo isso? Uma vida mais completa, com propósito e significado, superando os desafios e incertezas com fé e esperança, sabe? É como ter um farol em meio a uma tempestade, guiando-o para um porto seguro. Agora é o momento de internalizarmos as lições aprendidas e darmos os passos seguintes em nossa caminhada espiritual. Para tanto, sugiro que dedique um tempo para ponderar sobre as seguintes questões: em quais aspectos de minha vida posso intensificar minha comunhão com Deus? Quais são os valores e princípios que orientam minhas escolhas e atitudes? De que forma
Posso viver de maneira mais justa, solidária e amorosa em minhas interações com o próximo? Ao responder a essas perguntas com sinceridade e humildade, você estará dando o passo inicial para transformar sua vida à semelhança de Cristo. E para auxiliá-lo nessa jornada, que tal partilhar suas reflexões e questionamentos nos comentários abaixo? Sua vivência pode inspirar e edificar outros indivíduos que anseiam por uma ligação mais profunda com Deus. Ademais, caso tenha apreciado esta exploração da história de Enoque, inscreva-se no canal para receber conteúdos mais inspiradores e edificantes. Juntos podemos trilhar um caminho rumo a uma vida mais plena e significativa, iluminados pela fé e pelo amor, construindo um legado de esperança e transformação. A história de Enoque, muito mais do que um mero relato bíblico ancestral, representa um convite perene para uma jornada de transformação individual e espiritual. Sua trajetória nos demonstra que a intimidade com o divino não é uma prerrogativa restrita a alguns eleitos, mas uma possibilidade acessível a todos, aqueles que anseiam sinceramente pela sua presença. Ao longo dos séculos, inúmeros homens e mulheres têm se inspirado no exemplo de Enoque para trilhar um caminho de fé genuína e de compromisso inabalável com os valores celestiais, encontrando força, esperança e propósito em sua conexão com o Criador. Que a história de Enoque permaneça viva em sua mente e em seu coração, irradiando como um farol de esperança, guiando-o com segurança em meio aos desafios e incertezas que a vida inevitavelmente apresenta. Que você se recorde constantemente de que a comunhão com Deus é a fonte inesgotável de toda a alegria, paz e amor. Se inscreva no canal e digite um amém se você ama nosso Criador. Deus abençoe. Tenha um maravilhoso dia.